Olá, bem-vindo a mais um Inglês Tabajara ou Inglês 2 for 1. Hoje temos uma camiseta para ver. Vamos lá! Olha ela aqui. Essa é a camiseta. Será que tem algum erro? Vamos ver? Olha só, pessoal, a camiseta tem um anúncio de uma barbearia. Olha só o que está escrito. Open 8 o'clock, 19 o'clock. Aberto das 8 às 19. Aqui a gente tem a abreviação de segunda e sábado, Monday and Saturday. E closed Sunday, fechado aos domingos. Barbershop, barbearia. E daí a gente tem a frase. Friends don't let friends get a bad haircut. Amigos não deixam amigos ter um corte de cabelo mal feito. E aí, será que tem alguma coisa errada nessa camiseta? A frase aqui tá tudo certo e tá legal. O erro dessa camiseta está no horário de funcionamento. Pois é, pessoal, nos países de língua inglesa, o sistema de 24 horas é raramente usado. E quando é usado, não é usado dessa maneira, e sim dessa maneira aqui. Em especial para horário de funcionamento de lojas, bancos, eles usam um sistema das 12 horas, que seria desse jeito aqui. Pois é, nos países de língua inglesa eles usam AM para o tempo que é antes do meio-dia e PM para as horas depois do meio-dia. Então é muitíssimo raro ver algo como 19 horas. Eles falam 7 PM. Uma outra opção também é falar 7 in the evening. No Brasil, quando a gente fala, a gente às vezes até usa 7 da noite, 8 da noite. Mas quando a gente vê horário de funcionamento de lojas, a gente vê o sistema de 24 horas. Os bancos, por exemplo, fecham às 16 horas. Mas nos países de língua inglesa, eles usariam 4 p.m. O sistema de 24 horas é chamado nos países de língua inglesa de military time, hora militar, porque é mais usado pelos militares. As pessoas normais, os civis, usam o sistema das 12 horas. Bom, vamos então ver detalhes de como se lê horas em inglês? Então a gente viu que o sistema de 24 horas é usado mais pelos militares e não é usado pelas pessoas civis. Então vamos ver esse sistema de 12 horas em inglês. Primeiro, vamos falar de AM e PM. AM é o período entre meia-noite e meio-dia. Midnight em inglês e midday ou noon em inglês. Então, durante esse período, você vai falar AM. Então, por exemplo, 10 horas de manhã, 10 AM. E da madrugada? Como que a gente fala isso? Ainda assim, é entre meia-noite e meio-dia, então a gente vai usar AM, mesmo que não seja de manhã. Então, uma da madrugada, 1 AM. E o outro período, entre meio-dia e meia-noite, é PM. Então, por exemplo, 13 horas seria 1 PM. 23 horas, 11 PM. Podemos também usar só o número com o período que temos aqui. Temos in the morning, que seria mais ou menos entre 5 horas da manhã e meio-dia. In the afternoon, à tarde, meio-dia até às 6. Mais ou menos, isso é bem subjetivo. Então, in the evening, isso confunde bastante gente com at night. Evening é tipo quando estamos acordados à noite. Então, quando você chega num restaurante, você fala good evening. E quando você vai embora, vai para a cama, vai para casa, at night. Então, evening, vamos dizer que é mais ou menos 6 horas à noite até 10 horas à noite. E at night, mais ou menos 10 horas à noite até 5 horas de manhã. Então, podemos falar 7 in the morning, 7 da manhã. 3 in the afternoon, 3 da tarde. 7 in the evening, 7 horas da noite e 11 horas à noite. 11 at night. E o que é interessante aqui é quando falamos da madrugada, a gente não usa essa forma. Usamos mais
a.m. Então não vamos falar 1h à noite, 1 at night. Não fala isso não. Falamos 1 a.m. Usamos o clock quando está na hora, quando não temos minutos. E usamos isso quando fica bem claro se é a.m. ou p.m. Então, por exemplo, eu posso falar, eu dormo às 10 horas. Em inglês, I go to bed at 10 o'clock. Ninguém vai dormir de manhã. Então é óbvio que eu quero dizer à noite. Eu não preciso falar 10 p.m. Eu simplesmente posso falar 10 o'clock. Então dá para saber pelo contexto da conversa se é a.m. ou p.m. Tem 2 jeitos de contar as horas em inglês. Vamos com o mais fácil primeiro. A gente simplesmente lê o horário como está escrito. Então, por exemplo, 7h40 seria 7:40. E adicionamos a.m. ou p.m. dependendo do horário. Então, 7:40 a.m. Mais um exemplo, 6:15 a.m. Então é bem fácil, né? Vamos ver o mais difícil agora. Mas não é tão difícil. Parece meio complicado, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos substituir 30 minutos para half. Half quer dizer metade. Metade de 1 hora. Então vamos usar isso. Half e quarter para 15 minutos. Ou 15 minutos aqui, ou 15 minutos aqui. Quarter quer dizer 1/4. 1/4 de 1 hora. Então fica fácil, né? Quando contamos horas desse jeito, vamos falar dos minutos primeiro. E vamos dizer ou que os minutos passaram, passed, ou quantos minutos faltam para uma outra hora, 2. Então, quando o ponteiro dos minutos está aqui, vamos dizer 5 past. Aqui, 10 past. Aqui, quarter past. Aqui, 20 past. Aqui, 25 past. E aqui, half past. E é sempre half past. Nunca seria half to. Ok, gente? E deste lado, muda. Não estamos falando que passaram. Estamos falando quanto falta para a próxima hora. Então, vamos falar 25 to, 22, quarter to, 10 to, and 5 to. Então, primeiro vamos falar dos minutos e depois o past, o to e a hora. Vamos ver alguns exemplos que fica mais claro. Primeiro, 10 past 5. É assim, 10 past 5. 5:10. 20 to 2. 20 para as 2. Aqui, esse to fica mais fácil porque tem em português. Mas também past dá para entender, né? Alguns outros exemplos. Quarter past 2, 2:15. 20 to 5, 20 para as 5. 25 past 4, 4:25. 10 past 11, 11:10. Reparem que essa forma só fala das horas. Então, se queremos falar qual é o período do dia, precisamos usar in the morning, in the evening, e não usamos AM ou PM. Realmente, desse jeito, fica mais fácil. Mas é bom entender isso, né? E a dica mais importante, em inglês, a gente nunca fala 7.5. Nunca. Como em português a gente falaria 7:30. Não. É sempre minutos e depois a hora. Sempre. 7:30. A outra opção seria 7:30. Mas nunca 7.5. Então essa camiseta errou ao escrever as horas. Eles usaram o sistema de 24 horas, que é usado no Brasil, mas não é usado nos países de língua inglesa, principalmente para descrever o horário de funcionamento. Então ela vai receber o selo do Inglês Tabajara. E agora, que horas são, hein? It's 20 to 4. 20 to 4, ou seja, 3:40. Também podemos falar
3:40 p.m. Mas não 15:40. What time is it where you are? E que horas são onde você está? Escreva no comentário. Em inglês. E até a próxima. Tchau! Bye!